E nós estamos vivendo um tempo onde nós mulheres precisamos nos alinhar pela palavra do Senhor. E nessa tarde o Espírito Santo colocou uma palavra no Espírito que está em Marcos, no capítulo 5. Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse lá. Essa palavra, ela tem restaurado, ela tem trazido uma revelação para muitas mulheres. Talvez nessa tarde, se eu perguntar para você quem você é, o que você me responderia? Quem eu sou? Você já fez essa pergunta para você, quem eu sou? Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você está indo. Se você não sabe quem você é, você não sabe de onde você veio. E nem para onde você vai. Então, nessa tarde, o Espírito Santo vai mexer numa área bem profunda da sua e da minha vida. Porque todas as vezes que eu ministro essa palavra, eu sou ministrado. Marcos capítulo 5, no versículo 25, nos diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido ou vendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se fosse para dar um nome, um tema para essa palavra, eu iria dar identidade restaurada. Será que você tem a sua identidade restaurada? Dentro desse capítulo, a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus não porque queriam servir a Ele, mas porque queriam um milagre que Ele operava. E hoje não é diferente. Muitas pessoas só seguem Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por quem Ele é. Hoje muitas pessoas elas estão em busca apenas de um milagre, mas não querem mais o senhorio de Cristo na sua vida. Todo mundo quer um milagre. É errado eu desejar um milagre? Não, não é errado desejar um milagre. Errado é eu não querer aquele que operou o milagre. Eu e você já somos um milagre. O dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar de trevas e Ele nos trouxe para um lugar de luz. E por que não conseguimos então andar na luz? Por que é tão difícil andarmos na luz? Por que diante dos nossos olhos, muitas vezes, a situação que nos apresenta, ela é tão obscura que nós não conseguimos ver além do que a escuridão?
E falamos que Jesus é a luz do mundo. A Bíblia diz que essa mulher, ela já estava nessa condição. Já fazia 12 anos. E o mais interessante que eu acho nessa mulher, é que essa mulher, ela não desperdiçou as oportunidades. Sabe quem foi que convidou Jesus para ir para a casa dele? Jairo. Jairo convidou Jesus para ir lá na casa dele porque a sua filha estava para morrer. E quando essa mulher ouviu que Jesus ia passar, ela decidiu no seu coração ir ao encontro dele. Não perca as oportunidades. Que bom que você está nesse lugar. E a Bíblia diz que essa mulher, há 12 anos padecia de um fluxo menstrual. 12 anos, não era 12 dias, como muitas vezes algumas mulheres, dependendo do organismo ou de algo que está disfuncional, menstruam durante 7 dias, outras 3 dias. O suficiente muitas vezes já para eu e você pecarmos. 12 anos com sangramento. Quero dizer algo para você. Não use o seu ciclo menstrual para pecar. Porque é algo que Deus colocou para nós. É o processo de vida e morte. Todos os meses. E tem mulheres que nesse período usam esse período para manipular esposo. Tem mulheres que nesse período aproveitam para extravasar a sua ira, usando a TPM. Aí eu estou nos meus dias, tu não vem para o meu lado. A mulher de Deus, ela tem que estar cheia da mansidão. Uma mulher de Deus, ela tem que estar cheia da graça. E não ser uma desgraça. Tem marido que nesse período menstrual da mulher, o marido não pode abrir a boca para nada. Porque eu estou nos meus dias. Você acha que Deus daria algo, botaria algo no nosso corpo para nós pecar? Não use o seu ciclo menstrual para extravasar aquilo que você não quer ser curado. Deixa o Espírito Santo te curar da ira. Ai, mas hoje eu não estou bem. Eu sei o que é um ciclo menstrual. Mas é por isso que eu e você precisamos estar cheia da graça. Porque quando se aproxima esse período, nós temos que ter mais graça. Amém? Muitas mulheres sentem cólicas horríveis, dores nas costas. Amém? Mas não usa esse período para pecar. Aí estão ali 3, 4 dias menstruadas. Sempre tem um dia que dá aquela folga. Aí homem, sabe, vocês sabem como é que é homem? Ele já vem perguntando, e aí? Ah, não, ainda não dá. E às vezes daria, você mente. Quem você é? Você é uma mulher cheia de graça? Ou você é uma desgraça? Eu costumo dizer que uma mulher que não tem domínio próprio, ela tem um demônio próprio. Porque uma mulher cheia da graça, ela precisa ter a mansidão do Espírito Santo. E nesses dias é um dia muito bom para nós exercermos a mansidão. Essa mulher decidiu no seu coração que ela não queria mais ficar assim. Mas ela já estava há 12 anos. Amém? E a realidade nossa é diferente da dela. Uma mulher
no ciclo menstrual dela, nessa condição de fluxo contínuo, ela não poderia estar dentro do templo para adorar o Senhor. Muitas mulheres, quando estão menstruadas, eu não vou para a igreja. Eu não quero fazer nada. Não faça isso. Nós não vivemos mais a lei. Nós vivemos a graça. Amém? Porque a própria lei dizia, Levíticos 15, 25, também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Olha o que essa mulher carregava. Essa mulher, ela estava embaixo de uma sentença da lei. Sim, pastora, mas a lei é Deus que estabeleceu as leis? Então, Deus que amaldiçoou? Não. Então, por que Deus permitiu a lei? Para que as pessoas tivessem o conhecimento do pecado. Porque não queriam ter o conhecimento de Deus. Hoje eu e você somos livres para adorar o Senhor. Essa mulher, ela carregava um rótulo de imunda. E o imundo, o leproso, quando ele entrava na cidade, ele tinha que gritar, ele tinha que dizer, imundo, 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 porque aonde quer que ele tocasse, onde quer que sentasse, ficaria imundo, contaminado. Por isso que a minha realidade e a tua hoje é diferente. Nós não somos mais mulheres contaminadas. Nós somos mulheres justificadas. Então por que ainda continuamos a contaminar tanto? Por que ainda continuamos a fermentar tanto? A fofocar tanto? A contender tanto? A murmurar tanto? Contaminando assim a igreja do Senhor. Talvez você, em alguns momentos da sua vida, você diz, meu Deus, mas ninguém me ama. Ninguém se lembra de mim. Sabe quantos anos ela estava assim, nessa condição? 12. Essa mulher, ela não tinha vida social. Essa mulher, ela não tinha uma vida emocional curada. E essa mulher, ela não podia ter uma vida espiritual. Quanto tempo sem um abraço? Talvez você diga, eu também estou sem abraço hoje. Eu também vivo nessa condição de rejeitada. Eu também vivo nessa condição de desprezada. Mas um dia ela tomou uma decisão. A Bíblia diz que ela ouviu falar da fama de Jesus. O que eu e você, como mulheres de Deus, estamos ouvindo da pessoa de Jesus Cristo? Será que isso não é o suficiente para nós irmos além de tocar nas orlas das vestes do Senhor? O que falta para nós, como mulheres, para que eu e você possamos entrar nesse lugar e deixar o Senhor ocupar esse lugar na minha vida? Falta uma posição, falta um posicionamento das mulheres. Nós somos tão bocudas em tantas coisas, somos tão valentes em outras, e por que somos tão covardes hoje para o reino? Quando estávamos no mundo, Deus o livre. E por que aqui estamos tão omissas? O que está acontecendo com o exército de mulheres? O
que está acontecendo com a igreja? Você sabia que nós refletimos como está a igreja? Porque a mulher representa a igreja. Mulher doente dentro da igreja, igreja doente. Mulher fofoqueira dentro da igreja, igreja fofoqueira. Mulher murmurenta dentro da igreja, igreja murmurenta. Mas glória a Deus que o Espírito Santo escolheu eu e você. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para quem? Para uma mulher. Ele nunca desistiu de mim e de você. E ele nunca vai desistir. Ele vai insistir. E vai tratar. Há uma geração de mulheres dentro da igreja de Cristo sem identidade. Quem você é? Eu sou uma desgraçada. Eu sou uma tribulada. Eu sou uma desesperada. Eu sou uma porcaria. Mulheres sem identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu não sei quem Deus é. Quem Deus é para você? Ai, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus, Ele é o Senhor da igreja, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é soberano, Deus é a nossa estrela da manhã, Deus é o sol da justiça, Ele é o bom pastor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos todos os nomes de Deus. Mas nos esquecemos do principal. Que Ele é o nosso Pai. Se você sabe quem é Deus, você sabe quem você é. Se você não sabe quem você é, a sua identidade está comprometida. E você não sabe que Deus é Pai. Talvez para você ainda é um padrasto, ou só um Senhor. Você já percebeu que quando nós vamos orar, nós nos colocamos na presença do Senhor e começamos: Senhor, oh meu Deus, Senhor dos exércitos. Dificilmente nós chegamos diante dele. A mulher que tem identidade, ela começa orando assim: Pai, oh Pai, aqui está a tua filha. Porque ela sabe que ela tem um pai que ela pode se achegar. Como você tem orado? Você é filha. Você é filha. A Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo o que tinha. Porque ela buscava algo. Talvez você diga: mas ela buscava a cura. Era o que todo mundo estava fazendo. Buscando só cura. É errado? Não, já disse que não é. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Ela não era uma mulher pobre. Quantas vezes eu e você gastamos tanto dinheiro buscando preencher um vazio dentro de nós? Tem mulheres que gastam tudo em salão de beleza para se sentirem aceitas. Se não fizer a unha toda semana, ai meu Deus. Se não fizer o cabelo toda semana, ai, eu sou uma bruxa. Olha os rótulos. A sua identidade está firmada onde? Em um salão de beleza toda semana ou em Cristo? Tem mulheres que toda semana na academia, todos os dias na academia, porque elas buscam um padrão de beleza que nunca vai ser alcançado. O padrão
padrão do corpo perfeito não existe. Porque por mais que façam academia de segunda a domingo, de segunda a sábado, vai cair. Um dia vai cair a lei da gravidade. Não, eu me odeio gorda. É por isso que eu faço academia. Porque eu só me amo magra. Você não sabe quem você é em Cristo. Uma mulher que não tem a revelação de Cristo, uma mulher que não está dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, eu até concordo em estar insatisfeita com o seu corpo. Mas uma mulher de Deus, ela precisa estar satisfeita com o seu corpo. Porque sua identidade não é gerada por uma academia. Ela é gerada pelo Espírito Santo. Gastam tudo que têm. E ainda são mulheres frustradas, mulheres insatisfeitas, mulheres amarguradas. Quero dizer algo para vocês, mulheres, nessa tarde. Sabe de quem é esse padrão de beleza que está no mundo? De Lúcifer. Ezequiel 28 fala de como era esse anjo caído. A Bíblia declara que Lúcifer era perfeito. E aí começamos a olhar as mulheres de Cristo hoje, querendo ser perfeitas. Sede santa. Ser perfeita no caráter. Ser íntegra. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito. É por isso que ele escraviza as mulheres hoje no padrão de beleza dele. A Bíblia diz que ele era formoso. As mulheres você conhece? Que gasta tudo que tem nessas coisas? A própria mídia nos mostra isso, de mulheres que fazem plásticas. E plásticas, e plásticas, e cada vez mais elas dizem que estão feias. Já não tem mais onde puxar. Não tem. A Bíblia diz que inteligente entre as pedras preciosas, ele tinha o seu comércio. E ele continua tendo o comércio. Esse comércio do consumismo que as mulheres entram. E ainda estão insatisfeitas. Eu quero dizer para vocês nessa tarde, sabe qual é o padrão de beleza do Senhor? Isaías 53. Nenhuma beleza nós víamos para que o desejássemos. Esse é o padrão de beleza de Cristo. Eu quero dizer para você, como uma mulher de Deus deve se portar dentro desse padrão. 1 Pedro 3, do versículo 3 ao 6. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje, de um espírito manso e tranquilo. Há um traje que eu e você precisamos ter. Um espírito manso e tranquilo. É traje, é uma veste de santidade, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem
e não temeis nenhum espanto. Talvez esse versículo, para uma mulher que não conhece a palavra, é loucura. Mas não pode ser loucura para nós que conhecemos a palavra. Pastor, então agora eu não posso mais usar uma joia? Deve. Não posso mais usar um vestido bonito? Use, mas que não seja sensual. Porque você não precisa mostrar o seu corpo para os outros homens. Você não deve ser a pedra de tropeço. Porque a beleza não está só na roupa. A beleza está dentro. E quando eu tenho essa beleza dentro, ela vai ser manifesta fora. Não adianta usar um vestido de ouro e ser podre por dentro. Porque quando tirar o vestido, aí se eu tivesse aquele vestido, aí sim eu ia me achar uma mulher bonita. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu conheço mulheres que fizeram o marido vender tudo. Eu quero essa casa. O marido ia lá e comprava aquela casa. Quando entrava dentro daquela casa, não, mas eu não gostei mais dessa casa. Eu quero aquela lá. Tem mulheres que só se sentem mulheres quando botam um sapato de salto. Com sapato, sem sapato. Nós somos bonitas. Foi assim que Deus nos criou. Eu sempre dizia, meu Deus, eu tenho um problema muito sério, que a minha testa é grande e a minha orelha é gigante. Então aquilo eu morria de vergonha. Mas é porque eu não sabia quem eu era. Se eu tenho uma orelha grande, Deus sabe por quê. Se eu tenho uma testa grande, Deus também sabe por quê. Se eu tenho um seio grande, Deus também sabe por quê. A estrutura do nosso corpo, Deus criou. Agora não adianta também você não cuidar do templo do Espírito Santo. Você já viu quando se reúnem mulheres? Ai, segunda-feira eu vou começar o regime. Ai, segunda-feira eu vou começar a academia. Mas come que nem umas doidas. Tem equilíbrio. Aí depois diz que Deus te deixou gorda. Não, é você que come exageradamente. Cuide do templo do Espírito Santo. Eu estou falando da mulher de fluxo de sangue que gastou tudo. Porque ela buscava algo. O que você está buscando? Tem mulheres que se o marido não dá no dia do aniversário de casamento uma rosa, ela se mata. Fala o resto da vida. Porque esse homem não lembra nem no dia que casamos. Ai, meu Deus, eu corto o cabelo e ele não repara. Até quando vamos arranjar confusão dentro da nossa casa? Por causa dessas pequenas coisas. Porque uma mulher que tem identidade, ela não vai brigar mais porque ele não reparou o corte do cabelo, ou porque ele não reparou o cheiro do perfume, ou porque ele não deu dinheiro para fazer a unha, ou porque ela não pode comprar roupa. Ela sabe quem ela é. Tem homem que vive no inferno. Tem homem que não vai reparar isso. Você precisa conhecer com quem você vive. Para de brigar por coisa que não edifica. Também ele não me deu nem os parabéns. Vou fazer igual. A Bíblia diz, não paga o mal com o mal. Seja uma mulher sábia. Ajuda ele. Só porque não foi rosa, agora ele vai comer lavagem. O que eu estou falando é o que eu vejo quando eu ministro as mulheres. Por quê? Porque que são doentes na sua identidade. Se me dá bom dia, amém. Se não me dá, amém também. Se não me der um beijo, eu vou dar um beijo. Se não dá bom dia, eu dou um bom dia. Se não dá um abraço, eu dou um abraço. Dê aquilo que você tem. Mas se você não dá, é porque você não tem. Então você precisa ter. E o dia que você tiver muitos problemas na sua casa,
vão amenizar. Eu quero fazer uma plástica no meu nariz, porque eu odeio esse nariz, porque eu detesto esse nariz. Foi Deus que deu esse nariz para você. Pastor, é errado fazer plástica? Eu não sou contra a plástica. Eu sou contra a não aceitação. Porque quando você não se aceita, você diz para Deus, sabe o quê? Tu erraste. Eu vou seguir aqui, ó, porque agora o médico vai acertar, porque tu erraste me dar um nariz desse tamanho. Agora o médico vai consertar o teu erro. O que nós estamos gerando? Se você não sabe quem você é, seus filhos nunca vão saber quem são. O que você busca? Aí esse meu cabelo o crespo, né? Odeio cabelo crespo, vou alisar. Aí eu odeio cabelo liso, vou encrespar. Gente, eu vejo mulheres sofrendo com isso hoje. Escravidão. Aonde nós vamos parar com isso? Aí o marido diz, vamos mulher, espera aí. Chapinha. O marido já está atormentado porque está 2 horas se chapando. Tudo isso traz conflito dentro de casa. Nem consegui fazer meu cabelo. Vai brigando com o marido pela estrada. As mulheres não estão se percebendo o que está acontecendo. Mas é uma realidade que está na frente do meu e dos teus olhos. Quer fazer, faça, acorde mais cedo. Para quando chegar na hora, você está prontinha. Porque nós somos terríveis. A gente quer que eles fiquem esperando. Você já viu que eles são... A gente começa a se aprontar 1 hora antes. Hã? Quem já faz assim, né? Vai tu, porque quando eu boto calça e pronto, estou pronto. E aí estou lá. Ora, tá lá no espelho com o vestido verde. Aí ele já viu o vestido verde, está quase pronta. Quando é para sair, está lá com o vestido vermelho. O que acontece com nós, gente? Nós somos bipolar. A impressão que dá é que a gente é bipolar. Aí quando ele diz, vamos, está na hora, a mulher já está em 1 hora. Porque está um grosso mesmo. Será que ele é o grosso mesmo? Eu e você precisamos aprender a viver como mulheres de Deus. E não como mulheres do mundo. Porque nós não estamos mais no mundo. O que você tem buscado? Uma das maiores causas de enfermidade nas mulheres é elas não saberem quem são. De onde vieram e para onde estão indo. Eu deixo a vida me levar. Eu vim do inferno de uma casa da minha infância. Eu vim de um inferno de um casamento, entrei no outro inferno. Não. Você veio do pai para o pai, você vai voltar. Amém? Precisamos conhecer o Pai. A nossa identidade é o resultado de um entendimento, de um conhecimento de Deus e de uma consciência. É o conhecimento de mim mesma restaurado. Eu preciso me conhecer. Você já viu, não sei se você foi assim, quando eu me converti, eu já estava na igreja há 7 anos. Depois o meu marido veio. E chegava na hora de ir para o culto, era um alvoroço dentro de casa, que parecia assim que o inferno todo vinha.
Aí ele perguntava, onde é que está a minha meia? Está aí, coloquei aí. Parecia que sumia a meia, parecia que sumia a cueca, parecia que sumia a cinta, parecia que sumia aquele negocinho da gravata. Aquilo me irritou muito, aquele negocinho da gravata. Está aí. E vocês sabem como é que é os homens, são uma bênção, amém? E eles são uma bênção. Aí a gente está ali em cima da cama, não estou vendo nada, está lá na porta olhando. Não é assim? Está dentro do guarda-roupa, eles abrem a porta e fazem assim, eu não estou vendo nada. Não adianta brigar, é assim. Adianta brigar? Aí você vai lá e diz assim, você tira uma camisa, você levanta outra. Achou? Porque nós procuramos com os olhos e com as mãos, eles só procuram com os olhos. Não adianta brigar. E aí eu começava a observar. E aí nós íamos para o culto. Gente, ele já entrava dentro do carro armado. Já ia pecando. E eu, a santa do lado, né? Já conhecia, já estava na igreja há 7 anos. E ele ali pecando. Quando chegava lá na igreja, muitas das vezes não tinha estacionamento. Sabe que homem não tem estacionamento, já dá uma coisa, né? Muitas vezes nós voltamos para casa, porque não tinha estacionamento, estava tudo cheio. Claro, porque o alvoroço dentro de casa atrasou, né? Aquela coisa toda. Eu vinha para casa. Aí eu ficava com o bico desse tamanho. Outras vezes entrávamos no culto. Começava o louvor e ele começava a adorar o Senhor, santo, santo. E eu do lado dele, mas é um falso mesmo. Se vocês soubessem o que fez em casa agora está aí santo, santo, santo. Ele já tinha pedido perdão para o Senhor, ele já tinha se consertado e estava adorando. E eu ainda estava com o coração duro, julgando. Quem é que deixava de receber? Eu ou ele? Eu. Aí fui descobrindo que quem fazia o alvoroço dentro de casa era eu. Porque o filho gritava, está ali, está aqui, vou fechar a casa, porque ninguém me ajuda. E eu que fazia o alvoroço. Não, vai lá, se ninguém fecha a casa, fecha você, com a boca calada, fechada. A Bíblia diz que a mulher, ela ganha o marido sem palavra. Eu comecei a ver que era eu que estava fazendo o alvoroço. Aí o que eu fazia? Botava lá aquele prendedorzinho, botava lá meia cueca, tudo bonitinho, tá aqui, me certificava. Agora eu vou lá, tá tudo aqui, me certificava. Mas só que eu queria fazer tudo assim. Eu comecei a vigiar, porque eu alvoroçava. Aí tem mulher que diz, mas eu não falo nada. Mas anda igual um cavalo dentro de casa. E batendo tudo, e batendo tudo. Adianta? Porque as atitudes também falam. Eu estou falando da mulher hemorrágica, que ela buscava uma coisa. E talvez você, quando vai procurar essas coisas, você faz assim. Mas eu botei aqui, porque então o diabo comeu. É Deus te tratando. Tem nada de demônio. Tem demônio, se você não entender, aí ele vai tomar conta mesmo. Mas Deus está nos dando a oportunidade de ser mansa. Mas eu não falo nada e nem ando, pastora. Mas eu só olho. Tem mulher que quando olha para o marido, ele entra para dentro dele e ele não fala mais nada. Porque ela olha assim, ela já fulmina ele. O que você busca e você não recebe? Mas eu sou uma mulher de Deus, eu oro. É? Nós precisamos mudar. Quando eu e você mudar, toda a nossa casa vai mudar. Mas ele não muda, muda você.
Que coisa terrível que a gente só quer que o outro muda. Mude você. Foi você que veio aqui para escutar isso, não foi ele. Foi você. Amém? Pastora, mas por que eu sou assim? Eu queria tanto mudar. Por que eu tenho essas atitudes? Eu me consumo por isso. Eu me consumi por tanta coisa na vida. Mas eu fui aprendendo todas elas em Cristo. Eu não queria ser essa mulher rixosa. Eu não queria ser essa mulher amarga. Eu não queria ser essa mulher mandona. Eu não queria. Por que eu sou? Porque tem algumas raízes que nós precisamos de identificar. Porque tudo isso são sintomas. Mas nós precisamos chegar na causa. Por que você gosta de mandar? Um exemplo. Porque nós mulheres gostamos de mandar. Porque nós, se você olhar a sua linhagem, na sua casa, na sua família, quando você era criança, quem mandava dentro de casa? A mãe. Então, mãe manda, filha manda. Só que em Deus não é assim. Hoje nós estamos em Deus. O governo da casa não é da mulher, é do marido. Isso é outra ministração. Só vou dar uma entradinha aqui para você entender. Então você precisa fazer a diferença. Nós não fomos chamadas para mandar, nós fomos chamadas para auxiliar. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Você já viu que quando o marido ele quer comprar um sofá, o marido, né? Às vezes, ele quer comprar um sofá, muito poucas vezes, porque quem quer comprar é mulher. Coitado do marido. Aí ele diz, eu quero um sofá verde. Ela já, pelo amor de Deus, já que dentro de casa não entra. Só o nosso gosto, deles nunca. Pastora, mas não tem gosto que presta. Mas deixa ele comprar o verde até ele olhar e dizer, meu, eu estou enjoado desse verde. Amadureceu daí. O marido quer pintar a casa, a mulher já tem que dizer que cor. Ah, eu quero assim, assim, assim. Nós gostamos de mandar. E fazer do nosso jeito. Mas uma mulher de Deus, ela não age assim. Ela busca em Deus para que a vontade de Deus seja estabelecida dentro da casa. Outro dia eu volto para ministrar tudo isso para vocês. Amém? Isso é só uma pinceladinha. Por que tem mulheres que se sentem desvalorizadas? A mulher de fluxo de sangue, ela era conhecida como a imunda. Talvez você é conhecida e se sente desvalorizada. Ninguém me valoriza. Ninguém me ama. Todo mundo me rejeita. Por que esse sentimento é tão forte nas pessoas? Porque talvez um dia você já foi rejeitada. Lá na concepção, quando você foi gerada, no momento da concepção, talvez quando a sua mãe engravidou e o seu pai chegou para sua mãe e disse, eu não quero, se tu engravidar, não quero. Pode dar jeito. E você nasceu. E aí hoje você não se sente amada, aceita. Mas o dia que você foi rejeitada, colocaram um rótulo em você, rejeitada. Aí você tem que fazer tudo para ser aceita. Eu fui uma pessoa que eu trabalhava
Eu era escrava. Fazia tudo só para as pessoas me aceitarem. Pelo serviço. Mas o dia que eu descobri que eu era livre, eu nunca mais fui escrava. Porque eu não precisava fazer para ser amada. Porque eu sei que alguém sempre me amou. Talvez tenha mulheres que digam assim, eu não sei porque eu tenho esse jeito de homem, esse jeito de macho. Será que você foi esperada como uma menina? E hoje você, a sua autoestima não existe? Eu não gosto de me pentear, eu não gosto de fazer nada, eu não gosto, pastora, não gosto de me arrumar. Mas o seu marido gosta de ter uma mulher arrumada. E aí você critica, talvez algumas que têm outro estilo. Que são mulheres de Deus, mas talvez você não foi aceita como uma menina. Só que eu quero dizer para vocês que no Salmo 139 diz que ainda no ventre Deus te teceu como uma menina. Ainda que teu pai e a tua mãe te rejeitem, eu te fiz como uma menina. E eu te recebi com um propósito de menina. Tu és a minha filha amada. Eu odeio fazer serviço da casa. Por que você odeia fazer o serviço? Talvez um dia foi colocado um rótulo na sua vida dizendo que você é porca. Que tudo que você faz mal feito. Talvez um dia alguém disse para você, vai lá, lava aquela louça, e depois foi lá e disse, sua porca, sua relaxada. Olha quantos rótulos. E hoje você olha para sua casa e você diz, eu não tenho vontade de limpar essa casa. Eu odeio essa casa. Tem muitas mulheres carregando muitos rótulos. Talvez você não consegue firmar uma amizade, uma comunhão com a igreja, porque na escola você sempre foi excluída. Quando as pessoas olhavam para você e diziam, você é uma piolenta. E hoje você não consegue ter amizade. Porque todas as pessoas para você, parece que vão colocar algo em você. E você quer viver sozinha. Talvez na sua juventude, quando você sonhou com o príncipe encantado. Porque toda menina tem sonhos de casar. Eu não tive, pastora, em algum lugar te roubaram esse sonho. Talvez você viu um casamento tão destruído dos seus pais que você decidiu não querer casar. Casar para viver assim? Prefiro não casar. Você perdeu a sua identidade de esposa. Eu não quero ter filho. Talvez você perdeu a sua identidade de mãe, a maternidade. E aí você sonhou com aquele príncipe. E você namorou. E você fez muitos sonhos e projetos com ele. Até o dia que ele tirou a sua virgindade e deu tchau para você. E hoje você carrega um rótulo de abandonada e desprezada. E talvez você só se sente usada hoje. No momento que era para estar celebrando o Senhor. No momento da intimidade do casal. Você se sente usada e abusada. Tem muitas coisas que aconteceram. E que reflete hoje que destruíram a nossa identidade. Talvez no dia do seu casamento você esperava que fosse tudo tão diferente e naquele dia você foi estuprada pelo próprio marido. Mas não era assim que eu queria. O que você busca? Qual foi o rótulo que foi colocado na sua vida? O que o Espírito Santo quer arrancar da sua vida hoje? Eu conheci mulheres, ministrei mulheres que foram criadas até os 11 anos como meninos.
usando bota, indo para bar com o pai, e o pai chamando de machinho. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela perdeu toda a sua identidade de mulher. E ela se tornou uma alcoólatra. Ela ia para o bar todos os dias beber. A outra, da mesma forma, vestiu como menino. E a mãe declarava para ela, tu nunca vai ter filho, porque tu é um homem. O que você busca? Muitas mulheres foram concebidas em adultério, em ódio, em ressentimentos. Por isso não se sentem amadas e respeitadas hoje. Sentem-se órfãs. Outras ouviram palavras de maldição quando estavam grávidas. Você sabia que quando uma mãe rejeita o seu filho, quando nós rejeitamos a herança que Deus nos dá, alguém adota? Porque se eu rejeito a herança do Senhor, alguém vai adotar. Quem é que adota? Satanás. A rejeição tem sido um problema muito sério na Igreja de Cristo. Por isso que muitas mulheres manipulam, por causa da rejeição. Porque manipulando elas vão ter o que elas precisam. Alguns sintomas, por palavras pronunciadas por algumas mulheres, que nos mostram como essas mulheres carregam rótulos e perderam a sua identidade. Algumas palavras que mulheres pronunciam hoje como, eu não sei por que eu nasci. Você nasceu porque Deus tem propósito. Eu devia ter nascido homem. Não, Deus te fez mulher. Talvez alguém desejou um homem, mas Deus te fez mulher. Eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para vencer. Você já foi uma vencedora. Até aqui tem ajudado o Senhor. Essa é a cruz que eu carrego. Não. Mulher nasceu para sofrer. Mentira. Outras dizem, eu não quero ter filha mulher. Tantas mulheres que não querem mais ter filha mulher. Outras dizem, o meu corpo é horrível. Depois que ganhei esse guri, eu fiquei assim. Estavam trazendo um fardo sobre já as crianças. Eu tinha um corpo tão bonito depois que eu engravidei, e a criança está ali escutando isso. Ora, eu destruí a minha mãe. A criança já cresce com sentimento de culpa, como já sendo fardo. Depois que esse guri nasceu, a minha vida virou inferno. Depois que eu fiquei mãe, meu casamento se des... Não. Não pode ser assim. Esse não é o projeto de Deus, como família. Amém? Uma pessoa rejeitada, ela rejeita e ela fere. Muitas mulheres dizem, homem não presta. Por que essa mulher diz que homem não presta? Porque talvez a sua identidade foi roubada quando foi abusada por um tio, pelo pai, por um avô. Aí nenhum homem presta. Por quê? Porque homem causa dor e sofrimento. Amém? Mais alguns rótulos que as pessoas nos colocam na infância. Sua infeliz, sua pamonha, sua burra, sua feia, sua gorda,
sua medrosa. Eu não sei como é que você foi chamada. A minha mãe sempre me chamava de esquisita. Tu és esquisita. Tanto ela me chamou de esquisita, que ela dizia, tu és tão esquisita, que eu sempre achei que eu não era filha dela. Porque ela sempre dizia que eu era diferente de todo mundo, que eu era esquisita. O diabo começou a trabalhar na minha mente que eu era adotada. E eu queria conhecer o meu pai e a minha mãe rico. E aqueles ali eram pobres. Olha o que faz um rótulo. Talvez uma professora disse para você, sua burra. E hoje você, na igreja, alguém pede, faz isso para mim. Não, mas eu sou burra. Ai, pastora, pede lá para outra, eu sou uma burra velha. Não, você tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Eu nunca dei nada na vida, porque toda a vida disseram que eu não ia dar nada na vida. Deus disse que você já é alguma coisa na vida. Você é filha. Mas é você que precisa saber isso. É você que precisa ter isso gravado no teu espírito. Não é as pessoas. Às vezes as pessoas olham para você e dizem, tu era uma sem vergonha, uma prostituta. Não tem mais esse rótulo hoje. Você não é mais prostituta. Você é mãe solteira. Não, você não é mais mãe solteira. Você sabia que Maria foi mãe solteira? Ela gerou Jesus. Ela não era casada com José. Deus já perdoou. Não recebe mais isso de mãe solteira. Eu sou mãe. Eu sou realizada. Amém? Por isso que muitas mulheres não gostam do seu corpo, porque na infância começaram a dizer, mas é uma gorda mesmo. Eu não gosto das crianças de gorda. Eu não gosto. Ó, gorda, toda a vida foi gorda. Não. E talvez até hoje você não se gosta, porque um dia alguém disse que você é gorda, e você carrega esse rótulo, gorda. Gorda, toda a vida gorda, toda a vida... Não! Você é imagem e semelhança de Deus. Você sabia que a anorexia, ela tem matado mais do que a guerra, a Segunda Guerra Mundial? Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Morre muita gente no mundo, porque diz que está gorda. Porque esse padrão de beleza tem matado muitas mulheres, levado elas para a depressão. O que tem essas mulheres de depressão? É falta de identidade. Amém? Tinha tanta coisa para falar. Mulheres que dizem, eu não presto, eu me odeio, eu sou feia, eu sou uma miserável, eu não sei ser mãe. Por muitos anos eu me consumi, porque eu não sabia ser mãe. Eu olhava as outras mães dando papinha e coitadinha, e eu pensava, meu Deus, eu sou um fracasso como mãe. Não sei ser mãe. Mas é porque um dia alguém semeou isso no meu coração. E eu me condenei por muitos anos, que depois que eu via a minha filha crescida, eu dizia, meu Deus, só pela misericórdia, porque eu... E eu tentava e parece que eu não conseguia. Fazia uma papinha, parecia que ficava uma lavagem. Meu Deus, mas eu nunca entendia. E a gente sofre com isso. Porque sempre a outra é melhor do que a gente. Não, cada um com a sua, não é no seu quadrado, mas cada um com o seu jeito. Umas mais afoitas, outras mais... E eu não me perdoava por isso.
Mas eu espanquei a minha filha. Porque dizia, não, o pepino tem que se arrumar quando é pequeno. Gerei ódio. Porque eu não sabia quem. Mulher ciumenta é mulher sem identidade. Porque ela quer saber o que o marido fez, ele não vai aguentar. Ou você crê no que o Espírito Santo está fazendo, ou você não vai aguentar, você vai ficar depressiva mesmo. Você não pode estar onde ele está, mas Deus pode. Saiba quem você é. Ela disse, se eu apenas tocar na veste. Essa é algo que até ali mulher nenhuma fez. Tocar no mestre. Nós podemos fazer muito mais nessa tarde do que tocar. Nós podemos nos entregar. Essa mulher, ela conhecia as leis. Porque ela disse, se eu tocar, e tinha uma lei que dizia que cada vez que tocasse na orla do manto, era para lembrar daquilo que Deus havia feito pelo povo. É isso que o Espírito Santo está trazendo para nós hoje. Da onde eu te tirei? Tu não estás mais lá. Se alegra. As mulheres têm perdido a alegria. E ele está em casa. Eu odiava cozinhar, gente. Pergunta se eu amo. Eu só não mais. Hoje eu gosto. Porque faz parte do ministério. Amém? Só que eu odiava. Porque quando eu era criança, que quando eu era pequena não, né? Quando eu era criança, eu tinha que cozinhar. Mas eu queria brincar. E aquilo gerou em mim uma revolta de fazer comida. Me ensinou a gostar. Porque eu tinha perdido. Amém? E a Bíblia diz que essa mulher, ela veio por detrás. E ela tocou na orla de Jesus. Sabe o que aconteceu no momento que ela tocou? A lei, dando lugar para a graça. Ela não queria nem saber. Ela não queria nem saber se estava contaminando todo mundo. Ela não queria nem saber que eles iam descobrir. Ela queria saber que ela precisava tocar nele. Muitas vezes Deus quer nos dar um milagre. Mas eu e você estamos tão preocupadas com aquela que está sentada do nosso lado, que a gente perde o milagre, o toque do Espírito Santo. O que ela vai pensar? Se ela me ver chorar, ela vai sair daqui dizendo, mas a fulana hoje assim se arrebentou-se de tanto chorar. Deixa pensar o que quiser, mas que você consiga tirar essa virtude do Espírito Santo. Jesus parou. Pensa quando Jesus para o desespero de Jairo. O que esse homem para agora para saber quem tocou ele? Aí ele pergunta quem me tocou. Jairo preocupado porque a filha estava para morrer e agora ele vai querer saber no meio disso tudo quem tocou ele. E a minha filha? Jesus está preocupado nessa tarde comigo e contigo. Não te preocupa com aquele que está na tua casa agora. Ele está aqui. E ele diz, quem me tocou? Aí os discípulos dizem para ele, quem te tocou no meio disso tudo, como é que nós vamos saber quem te tocou, mestre? Ele disse, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Saiu de mim algo. E a Bíblia diz que essa mulher foi curada.
Quando Jesus parou e perguntou quem me tocou, pensa. A Bíblia diz que essa mulher, versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Meu Deus, por que Deus faz assim? Por que Deus quer agora expor a mulher? Por que Jesus agora quis expor essa mulher para a multidão? Ela poderia ser apedrejada, porque ela era imunda, ela não poderia estar ali. Olha, ela contaminou todo mundo. Como é que Jesus agora ia lá continuar curando a filha de Jairo, se ele mesmo já estava contaminado pela lei? Que a lei falava que quem tocasse, tudo estava contaminado. Agora, como é que Jesus quer mostrar quem é? Jesus quis expor ela? Não. Jesus quis apresentar ela para aquele povo. Jesus quis dizer, sabe o quê? Vocês estão vendo essa aqui? Aquela que vocês chamavam de imunda? Aquela que a própria lei condena? Aquela que nunca ninguém se preocupou? Aquela que vocês julgavam? Aqui está ela, curada. Ela não é mais a prostituta, hoje ela é uma mulher de Deus. Ela não é mais a mentirosa, hoje ela é uma verdade. Hoje ela não é mais a ladra, hoje ela dá. Ela tem para dar, ela não precisa roubar. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? A Bíblia diz que ela declarou toda a verdade. Ela disse no meio daquela multidão, fui eu. E eu era imunda. Houve uma confissão ali. Houve uma exposição. Deixa eu dizer algo para vocês. Sem confissão, sem arrependimento, não tem cura. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos nos expor. Amém? Quando ela falou toda a verdade, Jesus olha para ela e olha o que ele faz. Filha, filha, ô filha, a tua fé te salvou. Cura e salvação. Quando ela declarou toda a verdade, houve a obra completa de cura e salvação. Jesus não olhou para ela e disse assim, ô sua imunda. Vocês repararam que Jesus tirou o rótulo de imunda? E Jesus disse, filha. É o que o Espírito Santo está fazendo nessa tarde. Filhas, o que trouxe vocês aqui foi a fé. E o Senhor está operando curas, milagres e maravilhas em vocês. Vai-te em paz e fica livre, livre do teu mal. Livre. Talvez nesse momento que nós vamos ter aqui de ministração, você não vai confessar para nós.
Mas você vai se arrepender diante do Senhor. Confessar para o Senhor. Quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoadas. Quando eu confesso para a liderança, os meus pastores, quando eu trago para a luz, nós somos curados. Foi por isso que Jesus disse: quem? Ela trouxe para a luz e houve uma cura no corpo e na alma. Talvez depois você vai precisar procurar os seus pastores e confessar o seu pecado para eles. Traga para a luz. Sabe aquele pecado que você não confessou nunca para ninguém? E você diz: mas eu já confessei para Deus, Deus já me perdoou. Sim. Mas você precisa de cura. Aqui, ó. Tem que tirar daqui. Vocês não vê meu braço. Mas se eu levantar o meu braço, vocês vão ver. É mais ou menos isso. Uma dor na alma, né? Está tudo tampadinho. Mas o Senhor estava vendo o que estava por baixo. Né? Nós precisamos trazer para a luz. E eu quero orar por você nessa tarde. Vou chamar o ministério de louvor. Eu quero que você coloque diante do Senhor. Que você fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu tenho muitos conflitos dentro de mim. Realmente eu não sei quem eu sou. Eu tenho me questionado, não sei por que eu nasci, não sei o que eu vim fazer nessa terra. Mas hoje, diante dessa palavra, eu quero receber essa cura na minha identidade. Eu quero que toda a minha identidade seja restaurada. A minha identidade de filha, de mãe, de esposa, de mulher, de dona de casa. Amém? É um momento que nós precisamos nos derramar. Não diga mais que você é feia. Não diga mais que você não presta. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Não interessa o que as pessoas dizem. Interessa o que Deus diz. Interessa o que o Espírito Santo diz. Amém?